Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje já começa a falar da vinda do Espírito Santo. É uma segunda fase que nós temos no tempo pascal. A primeira parte do tempo pascal, todo mundo sabe, o tempo pascal são 50 dias, né? Desde o domingo da Páscoa até Pentecostes, que esse ano cai no dia 9 de junho. Pois bem, durante esses 50 dias, nós somos convidados a reavivar a nossa fé em Jesus ressuscitado. É a primeira parte. Mas a segunda parte, aos poucos nós vamos voltando a nossa atenção para a vinda do Espírito Santo, que acontece em Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. E, portanto, começamos agora essa fase falando mais do Espírito Santo. Jesus está na última ceia, começa a prometer que virá o Paráclito, o defensor, o Espírito Santo. E no Evangelho de hoje, algo chocante. Chocante por quê? Vejam, se existe alguém na face da terra que tem que ser o maior pedagogo, o maior orador, o maior professor que existiu, existe e existirá, é Jesus Cristo. Não dá para você chegar e dizer, olha, Deus enviou o seu Filho ao mundo e ele veio nos ensinar umas coisas, mas como ele não era muito bom em pedagogia, né? Jesus então chegou e disse assim, olha, eu ensinei o que deu, tá? O que não deu, paciência, vai fazer o quê? Ninguém é perfeito. Não dá para dizer isso. Jesus é perfeito. Se tem alguém que conhece o coração do homem e que sabe ensinar as coisas, é Jesus, sim ou não? E Jesus passou 3 anos, vocês imaginem, vocês matriculado, 3 anos seguidos, numa escola, no internato, com o melhor mestre possível e imaginável da história da humanidade. Os apóstolos tiveram esse mestre. E, no entanto, apesar de Jesus ser tão sábio, ele é a sabedoria encarnada, apesar de Jesus ser tão pedagógico, eficiente no seu ensino, Jesus, aqui na última ceia, junto com os seus 12 apóstolos, depois que Judas saiu, ele diz que o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará. Quer dizer o seguinte, tudo o que Jesus ensinou até agora é verdadeiro, é sábio, é profundo, mas não entrou o suficiente no coração dos apóstolos. E vamos ser sinceros, os apóstolos vão demonstrar perfeitamente que o negócio não entrou. Daqui a pouco Jesus está lá no Horto das Oliveiras, São Pedro decepa a orelha de um, João sai correndo, etc e tal. Traição total. Vejam, o que somos nós sem o Espírito Santo? Você vem à missa todo dia, e Jesus fala, é a palavra de Cristo. Você comunga todos os dias, e como os apóstolos, melhor do que os apóstolos, mais intimamente do que os apóstolos, você toca em Jesus, na comunhão, todos os dias. Mas parece que Jesus está lavando uma pedra. Água cristalina, água abundante, água maravilhosa. Molha você um pouquinho por fora, quando você sai ali no sol, pedra seca.
como se não tivesse ido à missa, como se não tivesse comungado. Por quê? Porque não penetrou, não entrou, não chegou até o coração. Somente o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Nós precisamos do Espírito Santo. Jesus é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus se fez carne, veio a esse mundo e nos fala. Jesus que é palavra e veio no mundo e falou, Jesus falou aqui fora, nesse mundo, na história. Jesus fez milagres, contou parábolas, ressuscitou os mortos, morreu na cruz, ressuscitou, subiu aos céus. Jesus fez tudo isso. Mas se de lá do céu, onde Jesus está, Ele não enviar o Espírito Santo em nossos corações, tudo isso que Ele fez permanece na superfície. Jesus de lá do céu precisa agora enviar em nossos corações o Espírito Santo para que essa semente que foi semeada brote, para que a palavra que você ouve todos os dias penetre, para que a comunhão que você recebe dê força. Sem o Espírito Santo, toda a obra salvadora de Jesus é absolutamente ineficaz, porque Jesus salvou, mas essa salvação nunca será aplicada na sua vida se o Espírito Santo não tocar o seu coração. Nós precisamos do Espírito Santo. No Evangelho de hoje, Jesus nos diz que nós precisamos do Espírito Santo. Vejam, eu quero que vocês entendam que não é que Jesus seja impotente, esteja de mãos amarradas e não tenha poder. É o contrário. É que Deus quer agir como Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio do Pai foi enviar o Filho e enviar o Espírito Santo. O próprio do Filho foi se encarnar e morrer na cruz. O próprio do Espírito Santo agora é tocar os corações. Então o Pai manda o Filho. E o Filho é um instrumento, o Filho encarnado é um instrumento que Deus Pai quer usar para mandar o Espírito Santo em nossos corações. Mas é importante notar que sem o Espírito Santo não adianta nada. Ele diz assim: é isso que vos disse enquanto estava convosco. Quer dizer, enquanto estava conosco, Jesus foi dizendo as coisas. Mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo. Vejam que chocante, Jesus está dizendo, eu disse, o Espírito Santo ensinará. Eu disse, mas se o Espírito Santo não tocou aí dentro, você não aprendeu, você ouviu só. Qual é a ação do Espírito Santo em nós? É quando nós, depois de ouvirmos tantas vezes aquelas verdades, rezando, abrindo nosso coração, pedindo, suplicando o Espírito Santo na docilidade, de repente, um belo dia, clique. Eu vi. Foi o Espírito Santo que ensinou. Aqui fora, os pregadores, os livros, os filmes, as conversas, nós estamos tentando fazer você aprender, mas se o Espírito Santo não ensinar por dentro, você não aprende. Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Porque as coisas que Jesus ensinou durante aqueles 3 anos para os apóstolos foram bem ensinadas, mas foram mal aprendidas. Então agora com o Espírito Santo é necessário que eles, por milagre de Deus, por ação divina, prodigiosa, depois que Jesus ressuscita, sobe aos céus e manda o Espírito Santo, a partir de Pentecostes, os apóstolos prodigiosamente se recordam nos mínimos detalhes tudo o que Jesus ensinou, e aquilo que antes eles não percebiam,
começa a ficar claro, começa a ficar evidente, começa a ser de verdade uma verdade que brilha. Infelizmente, os teólogos modernos não entendem isso. Eles não têm fé, coitadinhos. São um bando de estúpidos que leem a Bíblia, mas não têm fé. São inchados de soberba e de ciência humana, mas são simplesmente pobres, ignorantes e estúpidos. Teólogos modernos, eles dizem assim: Jesus foi um pregador, um cara legal, Jesus tinha uma causa, Jesus tinha um ideal. Aí depois que ele morreu, os apóstolos, delirantes, supersticiosos, inventaram o Cristo ressuscitado da fé. Então é por isso que enquanto Jesus estava com eles, não tinha nada dessas coisas espirituais. Aí Jesus morre, ponto, e acabou. Os teólogos modernos, Jesus não ressuscitou. Aí morreu o Jesus histórico. Aí agora, depois que Jesus morreu, a mitologia inventa um Jesus da fé. Ele era Deus. Olha, ele fazia milagre. Olha as coisas profundas que ele dizia. Nós não entendíamos antes, mas agora nós entendemos. Quem que está ensinando essas coisas novas para os apóstolos? Segundo os teólogos modernos, pobres, ignorantes, soberbos, para não dizer satânicos, né? Quem que está ensinando isso para os apóstolos? É a mitologia da comunidade primitiva. É o Cristo da fé inventado. É uma história, uma conversa para boi dormir. Agora, os teólogos modernos precisam desmitologizar a Bíblia e mostrar que Jesus era simplesmente um pregador que tinha uma causa de transformação social para transformar esse mundo num mundo melhor. Não precisa muita coisa para saber que esse povo não tem fé, que são apóstatas. Eu não gosto de xingar ninguém de apóstata, mas aqui não é xingamento, é descrição. Uma pessoa que não crê mais no que a igreja crê, é um apóstata. É apostatou. E são tão comuns, miseravelmente comuns, teólogos que pensam assim. Meus queridos, existe uma diferença entre Jesus antes da Páscoa e Jesus depois da Páscoa? Não. O que existe é uma diferença entre os apóstolos antes da Páscoa e os apóstolos depois da Páscoa. Os apóstolos antes foram bem ensinados, mal aprendidos, porque eles não tinham o Espírito Santo. Depois de Pentecostes, eles têm o Espírito Santo. E então compreenderam tudo aquilo que Jesus lhes ensinou. Era o mesmo Jesus, antes escondido, debaixo do véu da ignorância, de quem não tinha o Espírito Santo. Agora, revelado, depois de Pentecostes, porque o Espírito Santo, milagrosamente, prodigiosamente, fez com que eles recordassem tudo o que Jesus tinha dito e finalmente compreendessem. É o mesmo ensinamento de Cristo, bem ensinado, mal aprendido, que depois de Pentecostes transforma vidas, porque a verdade, pelo Espírito Santo, penetrou nos corações. Desculpem ter falado tanta coisa, mas eu acho que é interessante que, além da gente ter uma noção da espiritualidade, que foi o que eu fiz na primeira parte da homilia, a gente entenda também por que é que o mundo moderno e os teólogos modernos estão tão enlouquecidos, estão tão fora da fé, e por que é que a gente ouve tanta sandice, estupidez e verdadeira heresia em pessoas que acham que são sábios, não são somente gente sem fé,
inchados com a soberba de quem não tem fé. Nós não devemos desejar o mal para essas pessoas. Não. Devemos rezar para que finalmente encontrem a fé e que o Espírito Santo toque no coração deles, para que eles levem as pessoas ao conhecimento profundo de Cristo. É Jesus. O mesmo Jesus que caminhou com os apóstolos. O mesmo Jesus que ensinou para os apóstolos. Ele nos ensina todos os dias na missa e nos toca todos os dias na Eucaristia, mas sem o Espírito Santo. É perigoso a gente vir à missa todos os dias e perder a fé e terminar como esses teólogos modernos. Vamos rezar por esses teólogos modernos e rezemos por nós também, para que nós não tenhamos a mesma sina, o mesmo destino miserável de, caminhando com Jesus, 3 anos, perder a fé, como Judas perdeu.